Aleluia. Pai do Senhor, meus irmãos, bom dia. Crianças de 2 a 11 anos, por favor, podem ir para a sua sala, por gentileza. Crianças 2 a 11 anos. Pedro Gil, obrigado, Pedro Gil, você ter trazido o meu amigo Pedro, meu batera fera. Todos tiveram a noite abençoada aí? Abra sua Bíblia, por favor. Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14. Aleluia. Êxodo capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 9. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que marcharam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios, porque morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. Vocês podem repetir comigo? O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Eu coloquei como um tema dessa passagem, dessa ministração que eu quero trazer a vocês nessa manhã: dê um passo de fé, né? E dar um passo de fé nunca foi fácil, por incrível que pareça. Viver pela fé, andar por fé, não é uma tarefa fácil, não mesmo. Porque andar por fé ou viver pela fé é como se você se jogasse em um buraco escuro, que você não sabe da profundidade, você não sabe o que tem lá dentro. Mas, ainda assim, você vai lançar lá dentro e ter a certeza que vai dar certo. Agora, é fácil? Não. Não mesmo. Porque é desafiador. E quando nós aprendemos ou entendemos que caminhar por fé demanda você deixar de lado todos os seus conceitos, todos os seus princípios, toda aquela gama de conhecimento talvez equivocado que nós agregamos no decorrer da nossa vida, que não vai fazer bem a nós. Pelo contrário, vai nos trazer algumas dificuldades, alguns entraves.
No primeiro desafio da saída do Egito, dos israelitas do Egito, quando eles estavam em Baal-Zefon, eles observaram que o faraó vinha atrás deles com um grande exército. Um grande exército, só de homens armados, tinha 200.000, tinha 50.000 cavaleiros, né? Melhor, homens montados a cavalos, né? Fortemente armados, várias carruagens que tinha, não só o que pilotava lá os cavalos, mas um arqueiro muito bom. E havia ali 600.000 homens, isso fora mulheres, né, crianças. Então, talvez tinha ali quase 2 milhões de pessoas, mas pronto para a peleja não eram muitos, que tinha muitas crianças, tinha muitas mulheres, tinha velhos. Então, foi um desafio muito grande. E o que eles começaram a fazer? A fazer o que normalmente nós fazemos, a murmurar, né? Porque é mais fácil murmurar, é mais fácil lamentar, do que enfrentar um desafio novo. Porque todo desafio novo demanda um esforço maior, né? Todo desafio novo demanda atitudes diferentes, demanda você gastar mais energia. E a nossa mente é preguiçosa, né? Nós não queremos isso, não. Nós queremos deixar as coisas acontecerem naturalmente. Mas essa caminhada com Deus, ela é muito dinâmica, ela não pode ser assim, ela não é desse jeito. A caminhada com Deus exige de nós um dinamismo muito além daquilo que nós temos e que nós imaginamos. E nós precisamos de entender isso, né? Mas antes, deixa eu falar algo para vocês, algo que eu preciso falar, talvez para alguém aqui. Quer ser feliz por um instante? Vingue-se, ok? Vou repetir, quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Quer ser feliz para sempre? Perdoe. É uma escolha sua, né? É uma escolha de cada um. Você tem a oportunidade de escolher. Você quer ser feliz por um instante? Então, vingue-se. Quer ser feliz para sempre? Então, perdoe. Isso é muito importante para nós, né? E nós precisamos de entender isso. Isso faz diferença. Muitas pessoas que hoje reclamam porque estão no deserto, você precisa de entender uma coisa básica, que você está no deserto, o diabo não vai falar para você de onde você saiu, mas você saiu do Egito, né? Para estar no deserto, você já deu o primeiro passo, que é sair do Egito. E agora você está entre o Egito e Canaã. E já andou bastante. É uma das coisas que eu tenho falado comigo mesmo. O diabo nunca vai falar o quanto você já andou, o quanto você já melhorou. Ele sempre vai te acusar, ele sempre vai apontar erros, falhas que nós cometemos, porque esse é o papel dele, é sempre acusar, é sempre tornar você pior daquilo que você já é, mas nunca torná-lo melhor, nunca trabalhar para que você cresça e melhore. Ele não trabalha dessa forma, o trabalho dele é totalmente destrutivo. Por isso que a nossa guerra ela é contínua, né? A nossa guerra ela é cotidiana, todos os dias uma batalha, todos os dias um enfrentamento diferente, e todos os dias você tem que estar pronto, né? Pronto para enfrentar o pior, pronto para enfrentar todas as adversidades que a vida lhe impõe. Isso aí é fato. Você não pode recuar, não mesmo, certo? Um dos grandes benefícios de parar de reclamar
É o impacto que você vai produzir na sua família, sabia disso? Um dos grandes benefícios que você vai produzir, certo? Quando para de reclamar, o impacto na sua família. Tanto no presente quanto no futuro. Foi um dos pecados que mais fez com que o povo de Israel perecesse, né? Foi a murmuração. Não sei se você consegue perceber, mas se você não vigiar, você murmura o tempo todo, né? Você sai com o seu carro, uma entrada errada que você dá, você já reclama, já murmura, assim, coisas básicas, e de repente você não consegue perceber que esse desvio de rota é um cuidado de Deus com você, né? Talvez esse desvio de rota é Deus te poupando de um acidente, é Deus te poupando de um problema, e aí, de forma inconsciente, porque já está no nosso DNA esse espírito murmurador, e a gente, então, desenvolve isso de forma natural, e isso vai afetando a nossa casa, vai afetando a nossa vida, né? A nossa família é impactada pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, de forma terrível, de forma complicada, né? Então, temos que trabalhar isso bastante, muito, mas muito mesmo, né? É uma das coisas que procurei sempre trabalhar na minha vida, na vida dos meus filhos, e agora nos netos, né? Mexe e viram, né? O netinho está reclamando, murmurando de alguma coisa, e aí você tem que corrigir o moleque, porque é básico, está na natureza do ser humano, né? Essa natureza pecaminosa nossa, que tem que ser trabalhada o tempo todo, né? E não tem idade, por incrível que pareça, né? Para você ter uma ideia, ontem nós estávamos em casa, à noite, com os netos, só faltou o mais velho, o Eduardo, e aí a Edislene, a avó é doce demais, né? O tal de vó é muito bom, né? Quem tem vó viva aí? Faz assim. É bom, não é? Nossa, quando a minha avó morreu, foi horrível, né? E aí, a Edislene pegou o netinho mais novo, de 1 ano e pouquinho, a netinha de 3 e pouquinho, já ficou com ciúme. Aí ela juntou os dois. A netinha diz, não, eu só quero a vovó, não quero outra aqui comigo, né? E eu falando com o meu genro, né? Olha aí, ó. Olha a natureza do ser humano. Um tem 1 ano e meio, a outra tem 3 anos e meio, já mostrando a natureza adâmica. Egoísmo total. É meu, é meu, é meu, e eu não divido. Certo? Por quê? Porque isso está inerente à nossa natureza. Por isso que o Evangelho, ele é extraordinário. O Evangelho é o único capaz de mudar a nossa sorte, mudar a nossa natureza. Por quê? Porque através do Evangelho nós somos confrontados, né? Todos os dias. Todos os dias. Se você está numa igreja que você não é confrontado, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas, né? Eu tenho minhas dúvidas que esse Evangelho seja realmente capaz de mudar a sua vida. Porque precisamos ser confrontados em todas as áreas, em todos os níveis. Então, o Evangelho não é um melzinho com mamão. Não, não pode ser. O Evangelho, ele é confrontador. Ele trabalha comigo o tempo todo. É todos os dias você sendo trabalhado. Todos os dias você sendo confrontado de forma extraordinária. Extraordinária. Esses dias eu estava num determinado lugar e a pessoa que foi me atender, ela foi extremamente grossa. E eu senti no direito de fazer o mesmo. E fui tão grosso quanto. Beleza. Aí acalmou, mas o cara continuou fazendo o que ele tinha que fazer,
E eu, ali do outro lado, sendo confrontado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo falando assim, que coisa linda que você fez. Parabéns. Parabéns. Nota 0 para você. E eu ficando desconfortável, né? Toda hora. E o Espírito Santo cobrando, né? Me trazendo, né? A luz na minha mente, a palavra de Deus. Porventura, pequei me humilhando, Paulo falando. Toda hora vi um flash de um versículo. Eu falei, ok, chega, tá bom. Falei, rapaz, você me perdoa, cara. Não, eu que tenho. Não. Deixa eu resolver o meu problema, porque eu estou com outro problema aqui, né? Deixa eu resolver o meu problema, você não vai entender nada que eu vou fazer, mas deixa eu resolver. Né? Pedi perdão para o cara, falei assim, estou errado, fiz errado, agi errado, tal. Aí houve paz. Se o evangelho que você serve, se o Deus que você serve não levar você ao confronto, tem alguma coisa que está errado. Porque não é ser vingativo que vai nos tornar iguais a Cristo. Pelo contrário. É sermos cheios de compaixão. Cheio de compaixão. É isso que faz a diferença. Essa semana eu estava fazendo a minha leitura e aí eu estava vendo a hora que Judas chega com os soldados do sumo sacerdote para prender Jesus. A primeira fala de Jesus foi essa: amigo, a que vieste? Olha a fala de Jesus. Jesus sabia que o cara era um pilantra. Mas a fala dele foi essa. Pedro, sanguíneo, saca da espada, arranca a orelha do varão. Ele queria arrancar a cabeça. O cara foi esperto, né, deu uma virada, só ficou a orelha, que saiu. Jesus pega a orelha do cara, coloca no mesmo lugar e diz para Pedro, não é assim. Não é assim. Se você faz isso, se você age assim, você vai viver desse jeito. Não é pela espada que a gente resolve as coisas. Em outras palavras, não é pela forma equivocada, não é pela razão. Não é pela razão. É pela compaixão. Então, quando você lê essas coisas, se isto não trabalhar na sua mente, não trabalha no seu coração, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está legal. Porque o Evangelho é isto. Ele nos confronta todos os dias. Para quê? Para nos tornar melhor. Não é o propósito de fazer você ficar pior. Não é o propósito de fazer, levá-lo a ser humilhado. Não. É para nos tornar melhor. A cada dia. Certo? Ao se transformar numa pessoa que não reclama, você atrai mais daquilo que deseja, com menos esforço. Ok? Um tempo atrás, acho que foi nesse ano mesmo, nós fizemos um jejum sobre 30 dias sem murmurar, sem reclamar. 30 dias. Eu confesso a vocês que no primeiro dia eu pequei 3 vezes. Aí eu falei, opa. No segundo dia, de novo. No terceiro dia, de novo. E olha que eu achava que eu não murmurava, hein? Mas parece que naquele dia, tudo conspirou para dar errado. Você falar droga, tribulação, demônio, sai capeta, aquela coisa errada. Não sei como é que você se saiu, mas foram 30 dias difíceis. 30 dias difíceis. Porque isso está no nosso DNA, a murmuração, a reclamação, a ingratidão. Né? Isso faz parte. E é lamentável isto. Muito lamentável.
Mas isto é cristianismo. É isso que nos torna diferente, certo? É isso que faz com que a nossa vida seja um pouquinho melhor. O historiador Flávio José descreve o exército de Faraó da seguinte forma: havia 600 carros de guerra, sendo que cada um desses carros de guerra tinha 3 homens, 50.000 cavaleiros, 200.000 homens de infantaria. Faraó estava possesso de raiva, estava endemoniado. Ele viu o que tinha feito e agora ele queria tentar recuperar. Agora, você acha que as coisas acontecem na nossa vida por acaso? Você acha que os mínimos problemas que acontecem na sua vida acontecem por acaso? Óbvio que não. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Tem um propósito. Você só precisa, de forma sábia, de forma inteligente, descobrir para qual propósito você está passando por isso. Qual propósito? Certo? Onde eles estavam? Em Baal-Zephon. Certo? Entre o mar e onde eles estavam, havia uma montanha de um lado e uma montanha de outro. E à frente o mar, e atrás, né, toda aquela estrada a qual eles vieram, e que Faraó estava atrás deles, e aproximando-se deles. E, por incrível que pareça, até mesmo os nomes que vão sendo colocados na Bíblia Sagrada têm um propósito. Qual o nome de Baal-Zephon? Baal-Zephon, no hebraico, significa beco sem saída. Olha aí. Quantos becos sem saída você já entrou? Ou talvez você está. Agora, para qual propósito? Há um propósito. Há um propósito. Porque eu não creio que Deus tira você do Egito para perecer no deserto. Deserto não é lugar de estadia, de moradia. Nunca foi, é de passagem. Certo? E diga-se de passagem, hein? Ó, deserto é um lugar aonde a provisão divina vai acontecer. Egito, eles comiam do que eles produziam. Pepino, aquelas coisadas todas. Mas no deserto, era Deus que trazia a provisão para eles. A provisão, até a água, Deus fazia ser extraída da rocha. Eles não tinham que furar nenhum poço. Moisés só tinha que falar a rocha. E quando ele falava a rocha, a água saía. Agora, que jeito, irmãos? Como? E era água para sustentar 2 milhões de pessoas, fora os animais, e etc, etc, etc. Entende? Então, deserto não é lugar de sofrimento, é um lugar de tratamento de Deus, com a provisão de Deus para as nossas vidas. Quando você entender que você está no deserto, ao invés de murmurar, lamentar, você precisa entender que você já saiu do Egito. Então, você está caminhando para Canaã. Então, são coisas que nós precisamos de entender, para que a nossa vida torne-se mais fácil, a nossa caminhada. Entendem? O lugar por onde Israel passou, só para você ter uma ideia, a largura era 19 quilômetros, de extensão que tinha ali. Tinha de 22 a 30 metros de profundidade. E através de uma forma milagrosa, certo? Aquelas águas se partem, se separam, e o povo passa de forma extraordinária. Entendem? Então, veja bem, o que esses caras experimentaram no deserto? Água que saía da rocha. Pão que caía do céu. Carne, né? As cordonizes davam voo rasante, caía no
no quintal de cada um. Enfim, era Deus trabalhando com aquele povo, ensinando aquele povo. Você acha que Deus mudou seu modus operandi? Não. Não. Certo? Deus quer nos ensinar todos os dias como eu devo me comportar diante das lutas que surgem, dos problemas que surgem, para que eu saiba como agir, para que eu possa experimentar qual seja a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus. Entende? Tudo isso acontece porque tem um propósito. E existem coisas que você tem que ignorar. Você tem que ignorar, talvez, a sua forma que você foi criado de maneira equivocada. Você tem opções de escolher a vida que você quer viver. Bem como você tem a opção de colocar culpa na sua criação, colocar culpa no seu vizinho, colocar culpa no seu pai, na sua mãe, colocar culpa na igreja, colocar culpa, enfim, no inferno, no diabo, para todo lado. São opções que eu tenho. Porém, eu tenho a opção de não aceitar isso. Eu tenho a opção de olhar para a palavra de Deus e começar a vislumbrar algo novo na minha vida. Eu tenho a opção de começar a entender que o que Deus tem para mim é muito maior. Ao invés de ficar agarrado em uma desculpa que não vai me tornar melhor. Pelo contrário, vai me tornar pior. Vai me tornar pior. Eu estava lendo um negócio, achei bem interessante. De acordo com uma teoria da aerodinâmica, conforme demonstram testes feitos em túneis de vento, o abelhão não poderia ser capaz de voar, por causa do tamanho, do peso e da forma do seu corpo, em relação à envergadura total da asa. Voar é cientificamente impossível para esse inseto. O abelhão, por desconhecer a teoria científica, segue em frente e voa, produzindo mel todos os dias. Aleluia. Amém. Então você consegue perceber que você, no resultado daquilo que as pessoas falam de você, você é resultado do que Deus pensa de você. E às vezes nós estamos muito mais preocupados com o que as pessoas pensam de nós do que o que Deus pensa de nós. A pergunta deveria ser feita diferente, para a pessoa diferente. Né? Às vezes nós queremos saber o que as pessoas estão pensando de mim. Isso não vai definir você. Em via de regra, definem elas, não você. E às vezes uma fala dessa vai impedir você de fazer o que você precisa fazer. Porque você está muito mais preocupado nas limitações que a vida e que as pessoas impõem sobre você do que da sua capacidade de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. E nisto nós vamos nos perdendo e nos tornando pessoas incapazes de fazer e produzir aquilo que Deus quer que a gente faça. Por quê? Porque nós estamos com os nossos olhos fitados aonde nós nunca deveríamos, certo? Nunca, nunca mesmo. Nós precisamos de fazer isso. Por exemplo, no caso de Moisés, Deus abriu o Mar Vermelho. Né? Uma experiência extraordinária. Para um tempo, para um momento, para uma época, para um propósito. Certo? Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Deus faz, há um propósito. O que eu preciso aprender é alinhar a minha mente com a mente do Senhor. Certo? E talvez as distrações que o mundo tem vai fazendo eu desalinhar daquilo que Deus tem para mim. Talvez a forma como eu vivo e com as pessoas às quais eu ando, né, vai me afetar. Isso não é bom, certo? Não é bom. Hoje eu não me preocupo mais com o que as pessoas pensam e falam.
estou muito mais preocupado em agradar o Deus ao qual eu sirvo, porque essa tem que ser a minha maior preocupação. Precisa ser, do contrário, você acaba não vivendo. Você acaba querendo viver para o outro, você tem que viver a sua vida. Viver a vida do outro talvez seja um dos maiores fracassos do ser humano. Você tem que viver a sua vida. Você tem que entender para qual propósito Deus o chamou, para que você produza conforme aquilo que Deus te chamou para produzir. Fora isso, você começa a se perder, né? E aí a vida vai perdendo sentido. Na medida que a vida perde o sentido, você perde a expectativa de vida. E é o que está acontecendo. Um desânimo generalizado, a ação do diabo de forma terrível na vida das pessoas, nas famílias, né, tem sido muito grande, a ponto de fazer com que as pessoas desistam da vida. Na segunda-feira passada, mesmo, eu estava atendendo uma pessoa aqui, ó, nesse lugar aqui, uma senhora da igreja perguntou se eu podia atender o filho dela, que estava com um problema na família, etc, etc. A mulher havia surtado, a mulher do cara surtou, que saiu pegando rabeira de avião. Coisa mais louca. E eu ouvi no cara, a história do cara aqui. Uma história difícil, muito complicada, muito complicada. No que eu estava sentado ouvindo o camarada, uma membro da nossa igreja de Rio Verde me ligou, né? A pastora da igreja lá, né? A esposa do pastor da igreja. E eu não atendi, porque eu estava atendendo, ouvindo a história do cara, muito, muito complicada, e ela insistindo, ligando novamente. Falei assim, alguma coisa deve ter acontecido. Fui, atendi ela, falei para o cara, né? Desculpa, eu preciso atender esse telefone aqui. Aí, quando eu atendi ela disse, pastor, o pastor fulano de tal, auxiliar aqui da igreja, acaba de suicidar. Um pastor da nossa igreja de Rio Verde tirou a vida dele. Certo? Eu fiquei assustado. Eu perdi o rumo ali daquele camarada, já não estava entendendo muita coisa que ele falava. Falei, vamos orar para você aqui, para Deus fazer um milagre na sua vida, e despachei ele, né? E fui ver o que estava acontecendo. Um camarada extraordinário, um camarada sensacional, conheço o cara, um obreiro maravilhoso, certo? Saiu da casa deles logo cedo, foi na padaria, comprou o pão para a esposa, para os filhos, tal, tudo certinho, bonitinho. Aí ele vai para a empresa dele, que tem uma empresa lá em Rio Verde. Chegando lá na empresa dele, levou também os pães lá para os funcionários, vários funcionários, tudo certinho, café. E deixou todo mundo lá tomando o lanche da manhã, sai dali, vai para uma casa que ele tinha alugado, e lá amarra um cabo lá no teto lá e tira a sua vida. Não deixou nada, num bilhete para dizer, olha, Pai do Senhor, por isso. Mas o que você entende sobre isso? A pressão é grande, irmãos. A pressão da vida é muito grande. E ninguém está isento, certo? A pergunta é, mas como é que um pastor faz isso? As pessoas pensam que pastor é super-homem. Nunca foi. Pastor é tão gente quanto você. E passa por problemas piores, porque essa semana mesmo foi uma semana que eu emprestei meu ouvido só para ouvir tragédia. Né? Ainda bem que teve duas coisas maravilhosas que aconteceram essa semana. 2 crianças nasceram. Né? Está ali o vovô Luiz, é o vovô mais novinho daqui da igreja, e a Dani, né, da nossa igreja, deu à luz essa semana. Então, 2 crianças nasceram. A vida sobrepôs a morte. Né? Graças a Deus. Mas o que eu quero dizer para você, qual seja o problema que você esteja enfrentando, você precisa aprender a confiar em alguém. Você precisa procurar alguém. Esse camarada era muito fechado. Não funciona assim. Entende? Qual o problema que você esteja enfrentando? Não importa. Tem que ter alguém para você desabafar. Tem que ter alguém. Você tem que arrumar um ouvido emprestado, né, e falar tudo que você está sentindo. Porque isto é maravilhoso. Nós precisamos disto.
né? Tiago diz, confessai os vossos pecados uns aos outros, para que vocês sejam o quê? Sarados. A confissão gera cura. Sabia disso? A confissão gera cura. Mas se você vai se enchendo, e vai criando essa desculpa, não tem ninguém de confiança, ninguém pode saber da minha vida, a minha vida não interessa para ninguém, isto não é correto, ok? Se você pensa assim, você precisa começar a mudar a sua forma de pensar. Porque nem Jesus, irmãos, nem Jesus, Filho de Deus, certo? Atreveu-se a viver sozinho. Ele tinha 70, tinha 12, tinha 3, tinha 1. Então, Jesus fala sobre níveis de relacionamento. Níveis de relacionamento que você precisa. Senão você vai adoecendo. Você vai adoecendo. Daqui a pouco você não dá conta mais. Certo? Como é que uma pessoa dessa faz algo assim? O cara foi lá na empresa dele, fez o culto semanal, toda segunda-feira tinha culto, o cara vai, faz o culto ali, e dali ele vai tirar a vida dele. Como é que você acha isso normal? Não é normal, ora. Não é normal. Você não é super-homem. Você não é a Batgirl. Ok? Não é. Apertou? Procura alguém. Estou mal, estou ruim, estou querendo dar voadeira, estou querendo, né, dar uma de Spider-Man. Não, vai morrer. Você é doido? Certo? Então, há uma necessidade. Nós precisamos disso. A confissão, ela é fundamental. Se Jesus está falando, ou melhor, se a Bíblia está falando ali, Tiago, o irmão de Jesus falando, confessar os vossos pecados uns aos outros para seres o quê? Sarados. Sarados. Gera cura. É óbvio, né, irmãos? Você não vai ficar aí abrindo a sua vida para qualquer um. Não resolve. Você vai falar com quem pode resolver seu problema. Quem não pode resolver seu problema, ele vai aumentar o seu problema. Mas tem? Tem, é lógico que tem. Está escasso? Tá, mas tem. Tem, sim. Tem pessoas que podem te ajudar. Tem pessoas que podem resolver seu problema. Tem pessoas que podem dar uma luz para você. Tem pessoas que podem dizer, ei, você é maluco, não vai fazer um trem desse? Não, não faz isso não. Não é dessa forma. Né? Por isso nós precisamos desse cuidado. Nós precisamos de ter uma experiência diferenciada com Deus no aspecto de você entender que a ação maligna do diabo não perdoa ninguém. Certo? Satanás está pouco preocupado com você. Sabe? Você acha que ele está preocupado com você? Conversa. João 10:10 está ali, ele cumpre o seu papel. O diabo veio matar, roubar e destruir. Porém, tem uma vírgula que diz, eu vim, Jesus falando, eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Então, para isso, o Senhor Jesus está presente para nos ajudar. Mas como Ele manifesta? Ele manifesta, certo, 100% através de vidas, através de outras pessoas, para nos ajudar. Nós precisamos disso. A solidão é horrível, irmãos. Ah, mas é o meu jeito. Para aí, eu sei que é o seu jeito. Mas o seu jeito, por mais que seu jeito seja mais introvertido, você tem alguém que você possa conversar. Você tem alguém que você possa ligar e dizer, olha, ora aí por mim. Posso conversar com você? Dá para a gente bater um papo? Precisamos disso, irmãos. Isso é fundamental para nós. Nós temos essa necessidade, certo, de ver Deus agir nas nossas vidas, certo? Todo o nosso problema, irmão, toda a solução do nosso problema está na mão de alguém. É uma palavra de consolo, é uma palavra de conforto, é uma palavra de orientação, é uma oração, certo? Anteontem mesmo, quando eu acordei, levantei, eram umas 3 horas para orar um pouquinho, né? Tinha um recado de um irmão aqui da nossa igreja. Pastor, o senhor pode falar urgente? Eu disse, gente, hora dessa, falar.
esse é o horário que eu falo com Deus, né? E olha lá, tem hora que eu falo assim, eu não estou dando conta de falar nada, não. Tem tanto sono aqui, né? Já me dei conta, eu abençoando Deus. Você já acredita nisso? Tanto sono. Nossa, eu quero te abençoar em nome de Jesus. Eu falei, misericórdia, está amarrado, eu abençoando Deus. Né? Sono, né? Pronto, mas aí você acorda assustado. Aí, minha filha está perturbada aqui no quarto. Minha filha não está bem. Nós estamos de férias e minha filha está numa situação terrível aqui. Uma criança, irmãos. Então, eu orientei o que ele deveria fazer e orei por ele. Eu te pergunto, você acha que Satanás está preocupado com um filho seu? Está pouco preocupado. Certo? Quem tem que preocupar? Você. De que forma? Vivendo na presença de Deus. Agindo dentro dos planos e propósitos de Deus. Vigiando o tempo todo. Para que Satanás não toque naquilo que Deus nos deu. Então, a sua vida de oração, a sua vida de percepção, de vigilância, tem que estar antenado o tempo todo. O tempo todo. Certo? Por quê? Porque é assim que ele quer fazer. E quanto mais descuidado você ficar no que diz respeito às coisas espirituais, mais lascado vai dar para você, mais problema você vai ter. Porque nós vamos estar antenados, ligados. O mundo espiritual é muito mais real do que você enxerga. É muito mais real. Muito, mas é muito mesmo. Certo? A nossa vida com Deus tem que estar muito ligada. O seu tempo com Deus, você não pode descuidar. Nós não temos tempo para pecar, hein? Não dá, não. Se pecar é bobeira. Não mexe com esse treco, não. Vigia o tempo todo, esteja em oração, clamando ao Senhor, os olhos abertos, vigilantes, para que a mão de Deus venha sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu coração, certo? Para que a bênção dEle nunca saia da minha casa, da sua casa, para que Deus proteja os nossos filhos, não deixe Satanás tocar neles, não tocar na nossa casa. Irmãos, é um negócio maluco. Eu conversei com a esposa desse obreiro, anteontem, falei, dona, me conta, qual indício que ele deu? Nunca deu, pastor. Meu marido sempre foi um cara valente, trabalhador, corajoso. Estamos todos assustados, porque ele nunca demonstrou um milímetro de fraqueza. Aí que está, né? É crente ferro. Crente ferro quebra fácil, irmãos. Você tem que ser crente aço, flexível. Esse negócio de estar tudo bem todo dia, conversa, rapaz. Para com isso. Na vitória, na vitória, na vitória. Que vitória? Tem dia que você está ruim. Tem dia que você quer estar doidinho para desviar. Só não desvia porque não pode desviar. Mas eu não quero, hoje eu não estou afim, não. Né? Você acha que é todo dia que eu estou afim de vir para a igreja? Tem dia que eu venho na igreja na marra. Ou eu venho porque eu sou o pastor da igreja. Não, tem que ir, porque eu sou o pastor da igreja. Mas por quê? Porque você acha que é fácil? Não. As lutas são intensas. E eu não estou falando em minhas, não, hein? Que eu procuro vigiar. Eu estou falando das pessoas que eu ajudo todos os dias. É todo dia, cada coisa que eu ouço que eu fico assustado. Dó, pena, às vezes fica com raiva, porque o cara está fazendo coisa errada. Certo? E você tem que estar, buscando direção de Deus, para saber o que fazer, como fazer. Mas porque nós todos temos nossos problemas, pessoais, intrapessoais, temos nossos problemas. Tem coisa que você não fala para ninguém, tem coisa que fica aqui na sua mente, que esse trem vai te comendo. Eu vi um camarada falando um negócio interessante esse tempo atrás, eu achei maravilhoso. Ele falou assim, que o grande problema do nosso não é o que nós estamos comendo, ok? Grava isso. É o que está nos comendo. Te comendo por dentro.
vai destruindo você por dentro. Certo? Por fora, filó, filó. Por dentro, mulambo só. Tem gente craque, artista, faz uma maquiagem belíssima. Por fora, tira uma foto, que foto linda. É igual as fotos do Instagram, né, gente? Nunca vi uma foto do Instagram feia. Eu até assusto, porque as pessoas querem falar comigo, eu não sei quem é, a foto está no Instagram, nunca bate. Nunca que bate. Viu, Tiago? Um dia tinha uma dona me esperando aqui na frente, ó, primeiro banco, eu passei para lá, para cá, tinha marcado comigo 7h30, eu olhando no Instagram, tarará, não consegui achar. Aí a irmã falou assim, o senhor está me procurando? Eu falei, quem é a senhora? Eu falei, irmã, desse jeito que nem Jesus acha a senhora. Quanto mais eu. Eu falei, não acha a senhora nunca? Nunca que eu ia achar a senhora. Aí, quando eu falei isso, eu falei assim, Jesus, eu não podia ter falado isso. Aí ela ficou rindo, sem gracinha, eu também fiquei sem gracinha, falei, vamos ao assunto aí. É desse jeito, certo? Richard Newton diz uma coisa, o homem não está acabado quando sofre uma derrota, mas sim quando desiste, ok? Sim, quando desiste. Então, veja, uma derrota aleatória não acaba com você, não pode destruir você. Faz parte. Um fracasso ali, um fracasso acolá, faz parte, irmãos. Isso não pode fazer você recuar. Um problema que você tem, bora, vamos vencer esse problema. Bora. Isso faz diferença para nós. Oscar Schindler não livrou os judeus do fogo crematório, mas fez diferença na vida de muitos. Se você tem a oportunidade de assistir esse filme, assista. Olha, o mais emocionante no filme é quando o cara percebe que ele poderia ter vendido mais coisas dele para comprar mais judeus e ele não fez. A quantidade de judeus que ele comprou, do fogo crematório, da escravidão e da morte. E ele sentiu ainda um culpado por não ter feito mais. Porque a vida só faz sentido se nós podemos ser bênção na vida um do outro. Certo? Fora isso, a vida perde o sentido. Entende? Jesus fala lá em João 14:35, nisto conhecereis que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Né? Então, para muitas pessoas, esse versículo não faz sentido, mas é tudo que Jesus quer de nós. E é extraordinário, irmãos, quando você vê a história dos judeus. Quando você vê a maneira como Deus trabalha com esse povo. Como Deus lida com esse povo de forma extraordinária. Se esse povo realmente não fosse escolhidos de Deus e tivessem a fé que eles têm em Deus, no Deus Todo-Poderoso, eles já teriam sido exterminados. Israel está encravado no meio daquela Liga Árabe, que nesses 2000 anos, a única nação que ainda manteve o seu idioma oficial foi Israel. A única nação. A única nação. Só para vocês terem uma ideia, 1/3 dos bilionários do mundo são judeus. Israel tem mais startups do que toda a Europa. Toda a Europa. 1/3 dos prêmios Nobel do mundo está nas mãos de judeus. Eu te pergunto, que povo é esse? Que nação é essa, irmãos? O que esse povo tem? E aí fica um monte de gente metendo o pau neles. Ok, se você não gosta dos judeus, deixe de usar as coisas que eles produzem. Aí você vai descobrir que você está ferrado. Está ruim, vai dar ruim para você. Porque grande parte das invenções que existem no mundo, de qualidade, e que faz diferença na vida, a começar de um ex, são deles, é criação deles. Agora, uma nação que tem 1/3 de prêmio Nobel no mundo, não é uma nação qualquer. Não pode ser, não tem jeito de ser. É uma questão de consciência, é uma questão de inteligência. Certo?
saber como é que Deus trabalha, como é que Deus age de forma maravilhosa, de forma poderosa. E a igreja não é diferente, irmãos. Por mais que você faça, por mais que a igreja faça, ainda há perseguição de todos os lados. E nós precisamos de entender como é que Deus trabalha, e que você entende isso, as coisas mudam. Certo? E eu quero finalizar dizendo a você o seguinte: dê um passo de fé. E todo passo de fé que você vai dar na sua vida, não tem como você ver nada, enxergar nada. Já disse, agir pela fé é como você pular em um buraco escuro, sem saber o que tem lá dentro, mas você tem a certeza que vai dar certo. Eu te pergunto, é fácil? Não, nunca foi. Nunca foi. Mas é o que faz sentido para nossas vidas. Você que está aqui nessa manhã, homem de negócio, empresário, pai de família, mãe, vocês que estão passando alguma dificuldade, algum desafio, seja em qual área for, área financeira, área sentimental, emocional, na saúde física, enfim, não importa. Preste atenção, nós precisamos de viver e agir pela fé. Começar a crer que Deus vai fazer de forma extraordinária. Uma das coisas que eu tenho aprendido e colocado em prática todos os dias da minha vida é passar a ver aquilo que eu quero ver, não aquilo que eu estou vendo. Certo? Você entendeu? É você passar a ver aquilo que você quer ver, não o que você está vendo. Porque o que eu estou vendo hoje, talvez, seja dificuldades, problemas, fracasso, talvez uma empresa que pode correr o risco de fechar, uma saúde ruim, um casamento que está abalado, uma série de coisas que é o que eu estou vendo. Mas se você começar a enxergar o que você quer ver, as coisas vão começar a mudar, certo? Isso é um ato de fé, é um ato contínuo, é coisa que você faz todos os dias. Você começar a enxergar aquilo que você quer ver. O que é que você quer ver? Em via de regra, vai chocar com o que você está vendo, certo? Porque o que eu estou vendo não retrata a realidade do que eu quero ver. Mas aí que está o segredo. Aí que está o segredo. Deus nunca toma uma decisão sem saber a resposta. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos, o que vocês têm aí para esse povo comer? Você acha que Jesus fez essa pergunta preocupado? Você acha que Jesus, quando fez essa pergunta, ele não sabia qual que era a resposta? É lógico que ele sabia. É lógico que ele sabia. O que ele ia fazer? Entende? Então, todo desafio que Deus coloca eu e você para fazer, todo ato de fé que Ele impele eu e você para tomar, Ele sabe o que vai acontecer. O que Ele espera é que eu e você acredite. Só isso. Só isso. Que você acredite. E que você comece a ter uma fé diferenciada e começar a enxergar coisas que você não está vendo, mas que você só consegue ver pela fé. Aleluias. Eu estou vendo uma família mudada, eu estou vendo uma família transformada, eu estou vendo filhos transformados, eu estou vendo meus negócios melhorando a cada dia, Deus fazendo milagres, eu estou vendo Deus agir nisso, e eu estou começando a ver isso e começar a verbalizar. Porque, em via de regra, a minha vida não presta, está tudo difícil, o país está complicado, o país não vai dar certo, meus negócios... Você está simplesmente liberando palavras que não tem nada a ver com o que Deus tem para você. Isso é você que está falando. É você que está enxergando isso. Agora eu te pergunto, como é que um povo vive 40 anos no deserto? A roupa dos caras não estragam, o calçado dos caras não estragam. Nenhum dos que estavam ali teve nenhum tipo de doença. Por que não teve? Porque havia um cuidado sanitário extraordinário. Durante o dia, sol de 50 graus, Deus colocou um ar-condicionado. À noite, um ar quente para o povo dormir em paz.
Você acha que Deus não preocupou com isso? E Deus, por um dado momento, fez com que Moisés não se preocupasse com isso. Porque se Moisés fosse preocupar com o que o povo ia comer no deserto, com o que o povo ia beber no deserto, você acha que Moisés tinha saído do lugar dele? Nunca. Ele morria ali, mas não saía. Então Deus cegou o entendimento dele. Vamos embora, Moisés, eu estou contigo. E está contigo, tá bom. Primeiro desafio, cadê a água? Cadê o pão? Cadê a carne? Mas sabe para quê? Para que Deus fosse acionado. Deus quer ser sempre acionado na sua vida. Aleluia, grava isso. O primeiro a ser acionado nos seus problemas precisa ser Deus. Deus. Acione Ele. Chama Ele. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Vamos nos colocar de pé. Amém, gente? Você pode dizer comigo, vou dar um passo de fé. Mesmo? Então tá bom. Quando nós assinamos o contrato de compra desse prédio aqui, vocês não têm noção da alegria que eu estava. Nossa, e tal. E falando em mistério e profetizando para mim mesmo, é isso que te digo, João, tu é uma bênção. Já viu isso, Tati? Você pode profetizar para você mesmo? Tá, beleza. Quando assinei o contrato, reconhecemos firma, e eu falei, você é doido, cara? Você é maluco, é? Como é que você vai pagar esse trem? Gente do céu, mas me deu uma depressão tão grande. Fiquei deprimido meio-dia. Mas foi ruim. Meio-dia de depressão é horrível, né? Aí depois Deus vai trazendo à memória, né, as coisas. Porque você precisa disto. Você precisa de trazer à memória o que Deus fez na sua vida. Os caras estavam lá em Baal-Zephon e murmurando. Mas eles esqueceram que lá no Egito, houve uma nuvem de gafanhoto em todo o país. E que num levantar de mãos de Moisés, aqueles gafanhotos foram embora. Toda a água do Egito se tornou em sangue. E Deus fez, enfim, milagres atrás de milagres. Então você precisa trazer à memória o que Deus já fez na sua vida. Para você não esquecer que o desafio que você está vivendo hoje não vai ser capaz de sucumbir você. Não vai. Pelo contrário, vai tornar você mais forte. Vai fazer você crer muito mais. Vai fazer você amar muito mais ao Senhor. Vai fazer você temer muito mais a Deus. Vai fazer você buscar muito mais a face dEle. Porque uma ideia que Ele colocar na sua mente muda a sua sorte, muda a sua história. Uma ideia. José estava mofando na prisão. Imagina. Qual a razão daquele garoto estar preso? Que mal que ele cometeu? Fala para mim. Mas José estava sendo treinado para algo muito maior. E às vezes a gente não entende isso. Sua dor, seu sofrimento, as provas que você está passando, são treinamentos que Deus está te dando para você assumir algo maior,
muito maior. Mas um belo dia, José acorda, aí chega um emissário de Faraó, mandando chamá-lo, né? Eles dão um banho no José, troca a roupa de José, faz a barba de José, porque os faraós não usavam barbas. E José apresenta diante de Faraó. O cara dorme na cadeia. E no dia seguinte, ele se torna governador de uma nação poderosa. Então, todo o treinamento que ele passou, que para ele foi sofrimento, mas para Deus foi treinamento. Talvez o que você entende por sofrimento é treinamento de Deus para você ser um homem melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um empresário melhor. Deus nos treinando. Como é que Deus ia colocar o governo do Egito na mão de um menino? Deus não faz isso, irmãos. Deus ama crianças, mas não põe criança em lugares de governo, não. Deus não faz isso, não. Deus não põe menino para governar. Deus coloca homens para governar. A forma como Deus lida com o menino é diferente. A forma como Deus lida com homens é outra coisa. Deus lida com homens de forma dura, com amor mais firme, para que você suporte a pressão, suporte os desafios. Senão não adianta. Qualquer coisa vai fazer você desesperar, qualquer coisa vai fazer você correr atrás de uma cachaça, atrás de uma puta. Está errado, aí você está de brincadeira. Não. O processo que você passa é para tornar você melhor, mais firme, mais forte, mais confiável. Porque Deus tem muito mais para fazer através de nós. Mas tem que aguentar firme. O processo é dolorido, mas vale a pena. Aleluia.